Muito bem. Depois de alguns dias aí sem poder gravar, Deus me deu a felicidade de passar uma semana bem. E apesar de estar um pouco mais magro, né, o que é bom, que eu tô bonito, é uma oportunidade de estudar a palavra de Deus. E hoje, 18 de abril de 2026, nós vamos iniciar um estudo na sequência do que nós estamos vendo aí do livro do Apocalipse capítulo 2 e 3. Para você que é fera em Apocalipse, já sabe que nós vamos falar das 7 igrejas, né? Eu sei que isso é um tema que chama muita atenção, mas agora eu quero fazê-los lembrar que, como leigo, eu sou um pouco prolixo. E antes de iniciar propriamente a leitura do capítulo 2 e 3, o que provavelmente não faremos hoje, nós precisamos conhecer alguns aspectos deste, o contexto desse momento aí do livro do Apocalipse. Eu já vou projetar aqui na tela algumas coisas e, claro, antes nós vamos orar, mas é para que vocês tenham uma noção aí do que nós vamos tratar. Eu quero agradecer sua presença, dizer que é um prazer ter você aqui conosco. Lissandra, iluminada por Deus, teve a ideia de abrir esse estudo e nós já estamos estudando a Bíblia desde ouvindo a voz de Deus. Você que está nos acompanhando pela internet, eu sou adventista do sétimo dia. Eu sou de uma cidade do extremo sul da Bahia, chamada Itamaraju, lá no Brasil. Atualmente eu estou na Espanha e tenho dedicado minha vida para estudar a Bíblia, especialmente Daniel e Apocalipse. E depois de 41 anos, como adventista do sétimo dia, estudando a palavra de Deus, cada dia eu descubro que eu tenho que estudar mais. Ou seja, não sei nada, mas o pouco que Deus está permitindo que eu perceba e tenho estudado, eu tenho tentado passar para vocês. E hoje não vai ser diferente. A minha expectativa é que o Espírito Santo conduza esse estudo para que nós possamos desfrutar da mensagem do Apocalipse. Apocalipse capítulo 1 faz aproximadamente 21 dias, nosso último estudo, 15 dias, nós aprendemos que Jesus veio pessoalmente trazer uma mensagem especial para mim e para você. Agora, no capítulo 2 e 3, nós também vamos perceber isso. Antes, como eu disse, nós vamos estudar um pouco o contexto histórico, vamos estudar quais eram, né, os problemas internos da nossa igreja primitiva, problemas externos e a situação espiritual daquelas igrejas. E como nós não temos uma carta, por exemplo, a Laodiceia, se bem que foi escrita por Paulo, mas se perdeu, nós temos, graças a Deus, a carta aos Efésios, escrita por Paulo. Então você pode, estudante, que usa essa metodologia de fazer esse estudo amplo, que é o que nós estamos tentando ensinar para vocês, você vai poder ter uma visão melhor de como era essa igreja e como e quais as dificuldades que nós que nasceu, digamos assim, quando o cristianismo iniciou, tá bom? Faremos uma oração, você sabe, ao longo do estudo, teve dúvida, você pode perguntar a respeito do assunto e nós sabemos que Deus vai responder a sua dúvida na Bíblia. Então não fique aí preocupado e tal, fique tranquilo. Aqui é um leigo falando para outros leigos. E o que pode diferenciar esse leigo de outros leigos? Talvez a humildade de entender que Deus é que é o dono de todas as coisas. E a segunda coisa, o respeito à igreja, à liderança da igreja, aos pastores distritais e ao que está escrito. Então, acima de tudo, esse irmão que vos fala respeita a palavra de Deus. E é por isso que, quando alguém me pergunta algo a respeito da Bíblia, eu nunca digo a minha opinião, porque eu aprendi com bons professores em Itamaraju, a minha cidade. Eu não nasci lá, mas me sinto de lá. Que quando a palavra fala, nós não precisamos omitir opinião. É a palavra de Deus, e ponto final, tá bom? Oremos então. Bondoso Deus, obrigado por esse presente. De volta aqui à sala que Lissandra, iluminada por ti, abriu, para que nós tivéssemos, como teremos agora, a oportunidade de ouvir a tua voz através da tua palavra. Nos conduza, Senhor.
assim como o Senhor fez com Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, não porque nós estamos na mesma condição desses homens que eram dedicados à tua palavra, mas por misericórdia. Toque nos nossos lábios para que nós possamos falar e nos nossos ouvidos para que nós possamos ouvir aquilo que está escrito e ficarmos limitados àquilo que está escrito. Vivermos só da tua palavra. Nos ajude a compreender melhor este livro maravilhoso que é o livro do Apocalipse. Por misericórdia, nós te clamamos em nome de Jesus. Amém. Bom, vocês já viram aí, né, o que nós vamos abordar hoje e, naturalmente, eu volto depois com a apresentação na sequência. Eu já gostaria de fazê-los entender uma coisa. Durante a semana passada, eu passei 2 semanas terríveis, pelo menos uma semana com dores insuportáveis, e eu tomei toda a medicação possível no hospital e as dores não passavam. Quando eu recebi, porque agora eu tenho um pastor aqui, próximo da minha região, eu recebi a visita do pastor, ele gosta muito de mim, eu dele, e ele veio orar comigo, nós choramos muito, ele falou, Coragem, você quer que eu ore para Deus tirar a sua dor? Eu falei, não, pastor. Ele tomou um susto. Você não quer que Deus tire a sua dor? Eu falei, não, pastor. Pastor, eu ensino Daniel e Apocalipse há muito tempo, não é possível que eu não aprendi uma coisa, que é na fornalha que Deus se revela, é na cova que ele vem pessoalmente, é na ilha de Patmos que ele se apresenta. Se essa dor aconteceu, isso não é culpa de Jesus, não é culpa do Espírito Santo nem de Deus o Pai. Eu devo ter cometido algum vacilo na minha dieta, porque eu tenho uma dieta específica. Então, é a oportunidade de ouvir a voz de Deus. Que o Senhor ore agora. Não para que a dor passe, claro que eu quero que ela passe, mas eu preciso enxergar o que Deus tem para mim. E esse pastor orou e nós choramos, ele foi embora. No dia seguinte eu estava melhor. Eu passei 4 dias só deitado em uma posição, não poderia virar nem para a esquerda nem para a direita, porque doía tudo. Como eu disse, depois da medicação nada passou. E aí eu entendi que Deus tinha algo para falar comigo. E durante esse período eu acabei sonhando com uma amiga, ela está até aqui agora, ela me ensinando Bíblia, olha que bênção, olha que eu estudei a Bíblia com ela. Eu falei, epa, Deus está querendo me falar algo especial. E naqueles dias com essas dores que eu falei para vocês, eu parei um dia e falei, Deus, quem sou eu, né? Na fila do pão, como diz minha amiga Gina. Mas se tem alguma coisa que o senhor quer que eu entenda a respeito de Daniel e Apocalipse, me fale, para que eu possa explicar melhor para meus amigos. Naquele momento me veio uma ideia. E aqui eu sou muito equilibrado. Quem me conhece sabe disso. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo esteve aqui em casa e pessoalmente, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no meu momento de fragilidade eu pedi a Deus para me ajudar a entender melhor Daniel e Apocalipse. E aí surgiu uma ideia e eu vou passar para vocês agora. Em Itamaraju, eu não tinha abordado o tema das 7 igrejas como eu vou abordar aqui agora. Mas Gabriel e Tati, principalmente Gabriel, que é jovem, eu já conversei com ele a respeito, ele gostou. E eu entendo que isso é importante para nós. Eu imaginei que a melhor forma para explicar isso para nós entendermos é se nós estivéssemos, digamos assim, entendendo ou vivendo essa realidade do Apocalipse. Então, naqueles momentos de dores, eu imaginei a criação de alguns personagens. E esses personagens, eles estão vivendo entre o ano 27 até o ano 31. Ou seja, eu vou dividir histórias agora em pedaços e nós vamos, baseado nesses personagens, entender o contexto histórico do Apocalipse. Você vai ver como isso vai facilitar seu entendimento a respeito das cartas que João escreveu às 7 igrejas. Ele escreve um livro no formato de carta em vias igrejas, que vai ser tema da semana que vem. Hoje, a minha concentração e o objetivo principal é mostrar o que estava acontecendo naqueles dias. Depois nós vamos pegar do ano 32 até o ano 100, aproximadamente, quando terminou João. Antes disso, terminou o que nós conhecemos hoje como a revelação do Apocalipse. Imaginem vocês que lá pelo ano, entre o ano 42 a.C. e o ano 37 depois de Cristo, nós tivemos um homem chamado Tibério César, que era o imperador de Roma. Inclusive, esse personagem, hoje eu vou falar muito texto da Bíblia, eu peço que tenham paciência comigo, porque nós vamos desvendar esse mistério. Tá? Lá no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 1, ele é citado nominalmente como imperador do marco temporal para o início do ministério, tanto de João Batista quanto de Jesus.
Então, Tibério César é um personagem que nós precisamos estudar depois um pouco a sua história. E aí o que acontece? Eu imaginei um romano que vivia ali naquele período, e eu comecei a pesquisar como seria a vida desse romano. O que, que ele acredita, o que, que ele come, como é que ele adora, qual é a realidade do romano entre o ano 27 e 31. Não esqueça que o ano 31 é o ano da morte e ressurreição de Cristo. Então o cristianismo iria surgir justamente a partir dessa data, desse momento. Então nós temos Jesus, que era um judeu, que pregava para gregos, para todos os povos, mas que concentrou seu evangelho dentro da região onde os judeus estavam. Só que Jesus, ele, e nós sabemos disso, ele não era alguém que se isolava, Jesus estava com todos, o tempo todo ele estava pregando o evangelho. Como o meu amigo Ceará, que está aqui agora, que é um excelente terapeuta, e quando ele pode, ele abre a palavra de Deus para explicar para as outras pessoas. Quantas vezes eu saí com o Ceará, como com o Lucilene também, a pregar o evangelho em Itamaraju, ora nós íamos para a casa de Lucilene, ora nós íamos para outras casas. E isso por muito tempo. E nós fazíamos duplas, às vezes trio, às vezes 4 pessoas, e nós tínhamos esse objetivo que era a pregação do Evangelho. Temos até hoje. Muito bem, então imagine esse romano, ele é pagão. Esse romano, ele não tem dia de guarda. Para ele, tanto faz segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Para ele é tudo igual. A única coisa que ele tem de especial é que no domingo ele decidiu, né, até por incentivo também, quem sabe, do Estado, venerar ou adorar o deus Mitra, que é o deus Sol. Então, o que, que esse romano faz? Ele separou o domingo para fazer oferendas às suas divindades. Essa era a rotina desse homem. Trabalhava de sol a sol. Se ele fosse rico, ele era abonado de bens. Se ele fosse pobre, ele ia depender muito do Estado para alimentá-lo, do trigo que era fornecido pelo próprio Império Romano, e ele ia viver em casas que nós hoje conhecemos como alguns prédios que eram feitos de madeira, algo muito rústico, perigoso, poderia sofrer por várias razões de tempo, de fogo, de tudo isso, e ele vivia numa grande concentração de pessoas. Essa era a cabeça do romano. Esse romano, ele não tinha nenhuma restrição alimentar, comia o que dava, não havia essa diferença se era porco, se era gato, se era cachorro, nada disso. E ele também tinha como cuidado especial, digamos assim, fazer essa separação no domingo para adorar uma outra divindade, que também é até incentivado pelo Estado, mas ele não guardava dia nenhum. Grave essa informação. Esse romano era uma pessoa comum, pagão ou não, ele tinha essas características. Aí eu pensei em outro personagem. Eu não dei nome aos meus personagens, até porque a intenção é que você viaje comigo para entender essa história. Facilmente para entender o capítulo 2 e 3 do Apocalipse, viu? O segundo personagem, ele é um judeu. Só que ele é um judeu que ele é saduceu. E aqui tem um detalhe interessante, porque quando o judeu é saduceu, ele guarda o sábado. Diferente do romano que não guarda dia nenhum, o judeu saduceu guarda o sábado, porque ele entende que a lei de Deus, que você conhece, que está no Êxodo capítulo 20, está em vigor. Então ele guarda o sábado. No sábado ele não tem nenhuma atividade, só tem suas atividades religiosas. Ele separa o sábado para adoração ao Deus eterno. Esse judeu pratica a circuncisão, ele sabe que a circuncisão é importante e ele prega que é preciso ser circuncidado. Esse judeu, ele guarda as festas judaicas, então aqueles sábados cerimoniais, Páscoa, primícia, essas coisas, ele guarda tudo como obrigação. Esse saduceu, no entanto, não acredita em 3 coisas que são importantíssimas no cristianismo, e você vai anotar aí, está em Atos, capítulo 23, versículo 8, eu leio assim: os saduceus não acreditam em ressurreição, não acreditam em anjo e nem acreditam em espírito. Essa era a cabeça do saduceu. Presta atenção, hein? Enquanto o romano não guarda dia nenhum, mas separa o domingo para fazer oferenda, o saduceu, que é judeu, guarda o sábado, não come animais imundos, como você pode ver em Levítico 11, e esse saduceu aqui, em especial, esse personagem que nós estamos falando aqui agora, que era real, havia muitos saduceus naqueles dias, eles não acreditavam nem em ressurreição, nem em anjo, nem em espírito. Fonte, Atos capítulo 23, versículo 8. Tem outros, eu só estou separando os principais. Até porque senão ia ficar 3 horas
de estudo. Bom, agora nós vamos para um outro tipo de judeu que tinha. Tinha vários, eu separei dois, tá? Que eram os fariseus. O que pensam os fariseus? O que fazem? O que passa na cabeça de um fariseu? O fariseu guarda o sábado, assim como o saduceu. Pratica a circuncisão, assim como o saduceu. Guarda os sábados cerimoniais, assim como o saduceu. E a diferença é entre eles. Ambos têm restrições alimentares, Levítico 11, tanto o saduceu quanto o fariseu. A diferença é que os fariseus acreditam em ressurreição, anjo e espírito. E quando você vai para Lucas 18, corre lá, Lucas 18, versículo 11 e 12, você vai descobrir que os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. Possivelmente na segunda e na quinta. Então, eles eram devolvedores de dízimos. Então, observe. Quem diz isso? Bíblia. Está escrito no versículo 12 do capítulo 18 de Lucas. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse era o fariseu. Alguém que buscava a todo custo cumprir aquilo que ele sabia estar escrito na palavra de Deus. E buscava a salvação não pela graça, mas pelas obras. Semelhante ao saduceu. O romano não estava nem aí para essas coisas. Eles só queriam apaziguar os deuses. Quando ele oferecia uma oferenda, o objetivo era fazer com que os deuses deixassem ou mantivessem a paz. Percebeu? O outro personagem é um grego. Esse grego, ele é um grego que acredita em tudo quanto é divindade. Para ele, se você chama Zeus e ele chama Júpiter, tá bom. Porque para ele, Zeus e Júpiter é a mesma coisa. Eles eram acreditavam que o que eles precisavam era da razão universal, do logos, do conhecimento, do saber. Filósofos. E assim eles pegaram e eles observaram que ao longo do tempo Afrodite recebeu o nome de Vênus. É igual, para eles estava tudo bem. Porque o importante para o grego é que essas divindades tivessem, digamos assim, uma ordem moral. Não importa qual o nome da divindade. Se você chama de Diana e eu chamo de Emanjá, é a mesma divindade, só que com nome diferente. O conteúdo é o mesmo. Então, para o grego, isso pouco importa. Então, esse grego está vivendo ali. Onde? Próximo de Jerusalém, com os romanos, os saduceus e os fariseus. Olha que coisa! Cada cabeça é um mundo, já diz o ditado. E agora nós estamos vendo o contexto histórico do tempo em que o cristianismo surgiu. Muito bem. Esse grego tem divindades também, divindades especiais para eles. Por exemplo, Hécate. Hécate era uma divindade grega que era muito forte o culto a ela. Mas as pessoas não adoravam essa divindade por amor, e sim por temor, porque ela estava nas encruzilhadas e ela poderia fechar o cerco e a vida das pessoas. Então as pessoas buscavam a sua essa deusa não com o objetivo de uma outra coisa em especial, mas com medo dela. Era adoração por temor, porque ela era capaz de fechar as portas, percebe? Em contrapartida também, eles adoravam Apolo, e aqui tem um detalhe interessante. Para Apolo, era comum o oferecimento de bois e de bodes, mas para Hécate, por exemplo, se oferecia peixes, ovos, alho, queijo de cabra, qualquer coisa que tivesse poderia oferecer nas encruzilhadas para essa divindade. Então, de um lado estava Apolo, que recebia uma certa, digamos assim, um certo tipo de sacrifício, mas não havia algo que era específico ou determinado, sabe como? Por isso que eu digo, e vocês vão buscar isso depois na internet, que eles não tinham restrição alimentar. E os gregos também não tinham dia de descanso. Porém, com o passar do tempo, essas festividades que eles, tanto os gregos quanto os romanos, tinham dias de festas também, que eram dedicados às suas divindades e que praticavam esporte e outro tipo de ritual. Nesse caso aqui específico, eu estou dizendo de Apolo, por exemplo, os animais que eram levados para o sacrifício, eles eram comidos ali naquele sacrifício, uma espécie de churrasco, e se queimava a gordura e os ossos, e a carne que sobrava era levada para o açougue para vender. Eu já estou começando a colocar você no contexto das cartas paulinas, lembra? Olha o que se vende no açougue, lembra? Então, daqui a pouco nós vamos entender melhor. Eu só estou tentando fazer o link na sua cabeça para você entender como era o mundo naqueles dias. Muito bem.
Paulo, um dia, visitando Atenas, você vai ver isso em Atos 17, 23, ele falou assim, olha, passando, observei os objetos do culto de vocês. Vejo que vocês são bem espirituais ou espirituosos. E eu vi escrito lá, ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer, eu vos anuncio, é o Criador. Então, observe que para os gregos, toda divindade era importante, porque eles queriam saber qual é a moralidade disso tudo. É interessante isso, né? Então, agora você tem aí o outro personagem, nós poderíamos ter criado os outros personagens, ou outras características desses grupos que eu estou tentando apresentar para vocês. Mas por que só desses? Porque assim nós vamos conseguir entender um pouco melhor a realidade daquele período. Bom, então, nesse momento, o cristianismo surge. Jesus ressuscita, ele deixa 11 homens, porque você sabe, Judas se afastou. Depois, Matias, no capítulo 1 do livro de Atos, entra em cena. E antes de nós chegarmos em Atos 2, eu preciso passar mais ou menos um resumo do que aconteceu nas décadas seguintes. No ano 30, vocês sabem, Jesus é crucificado, Atos vai falar isso. Todos os 4 evangelhos tratam desse tema. Aí vem o martírio de Estevão, que acontece ali um pouco tempo depois, no ano 34. E Estevão é considerado o primeiro mártir cristão. E vocês lembram quem estava no momento que Estevão foi assassinado? Paulo. E ele é impressionado com tudo aquilo que acontece. E pouco tempo depois, lá pelo ano 36, agora Paulo, ele é Saulo. Saulo passa a ser Paulo, desculpa. Ele recebe agora uma transformação porque ele tem um encontro com Jesus. E eu expliquei outro dia para vocês que esse encontro com Jesus foi marcante para ele. Vocês lembram, ele disse, ele era fariseu. Fariseu? Aí vocês sabem o que o fariseu pensava, hein? Ele era da tribo de Benjamim, percebe? E ele aprendeu na escola de Gamaliel. Olha, todos que estão aqui gostariam de ter Gamaliel como professor, eu também, um grande professor. E agora Paulo ele tem esse choque de realidade. E Jesus, quando se apresenta para Paulo, fala, e você vai ver isso no livro de Atos, o próprio Paulo conta a história, Paulo falava hebraico, aramaico, grego, quem sabe latim, mas Jesus se apresenta para Paulo e fala com Paulo em hebraico, e eu expliquei por quê. Quando Jesus disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? A palavra Saulo tem como raiz a palavra Saul. E quem estuda a Bíblia comigo lá na família Emanuel sabe que no ano bíblico, em algum momento, nós estudamos que um dia Saul, que era da tribo de Benjamim e foi rei de Israel, perseguiu Davi. E Davi perguntou: Saul, Saul, por que me persegues? Hã? Jesus, quando se apresenta para Paulo, faz o mesmo que Davi fez com Saul. Saul, Saul, porque na mente de Paulo essa história era viva. E Paulo, como descendente de Benjamim, Paulo sabia que ele também tinha ligações com Saul. E quando Jesus chama ele com língua hebraica, não é por acaso que está na Bíblia. Despertou na mente dele aquela história que ele conhecia de um rei que perseguia o ungido do Senhor. E é por isso que ele pergunta: quem és tu, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Como nada está por acaso na Bíblia, o fato de Jesus chamar Saulo em hebraico, ou seja, trazendo a sua mentalidade, as suas raízes e a raiz do seu nome, fez com que a ficha dele caísse. E ele se converteu no grande pregador do Novo Testamento. Na década de 40, nós tivemos a grande fome que atingiu Jerusalém, e é por isso que Paulo motivou os irmãos a arrecadar ofertas para levar para os gentios, para levar para as outras pessoas. Você vai ver isso no livro de Atos, esse não é o objetivo por enquanto. Eu só estou traçando o contexto histórico para nós entrarmos nas 7 cartas do Apocalipse. Na década de 50, nós tivemos revoluções que afetaram Jerusalém, e na década de 60, nós temos a Primeira Guerra Judaico-Romana. Então, inicia aqueles conflitos em que os judeus eles começam a guerrear contra os romanos, numa tentativa desesperada de ficar livre do jugo romano. Inclusive, a grande decepção desses judeus com relação a Jesus foi justamente porque Jesus não fez um levante. E aí, no ano 67, Vespasiano inicia a retomada do território que os judeus estavam, digamos assim, tentaram conquistar a partir do ano 66. Infelizmente, no ano 70, Tito, que era filho de Vespasiano, destruiu por completo o Templo de Jerusalém. Agora você
que estuda a Bíblia comigo, você vai saber que Paulo morreu entre o ano 66 e 67, assassinado por Nero. Então, Paulo não vai escrever nada sobre a queda do templo, porque ele não estava vivo. Só que se você é um aluno atencioso, você vai lembrar que João, o evangelista, era vivo quando o templo caiu. E João escreve o livro do Apocalipse e o Evangelho de João depois desse período. E ele não cita nada. Isso é interessante e nós vamos entender o porquê no nosso estudo, durante o nosso estudo aqui do Apocalipse. Talvez você, leitor da Bíblia, não tenha percebido isso, né? Eu sei, a gente faz a leitura muito rápido. A gente, às vezes, senta ali para fazer o ano bíblico e fica torcendo para chegar no final do segundo capítulo, para terminar o terceiro, para ir embora. Corre da presença de Deus. Está errado. Nós precisamos aprender a estudar a palavra de Deus. O templo foi destruído no ano 70 e Massada foi dizimada no ano 73. Bom, depois disso nós tivemos, na década de 80, 90 e assim por diante, aí surge ali a perseguição de Domiciano, que manda João para a ilha de Patmos. João está na ilha de Patmos, depois Deus, por misericórdia, levantou Nerva, e Nerva tira João da ilha de Patmos. Então, esse é o contexto histórico razoável para que vocês entendam. Nesse período aí, do ano 34 aproximadamente até o ano 66, 67, foi o período em que Paulo escreve suas cartas, e Paulo escreve aos Tessalonicenses ali pelo ano 50 até o ano 52, depois Paulo vai escrever aos Coríntios ali pelo ano 54 a 56, escreve aos Gálatas no ano 56, e escreve aos Romanos no ano 57. Quando chega no ano 60, até o ano 62, foi quando Paulo escreveu aos Filipenses, aos Colossenses, à igreja de Éfeso e a Filemão. Nesse período, Paulo escreve essas cartas. Eu sei, é muita informação, eu não pude fazer e nem vou fazer um PowerPoint a respeito disso, porque eu quero que você pesquise. Você senta depois, assista esse vídeo, anote esses dados, confirme se as fontes estão corretas. Como eu não tenho um compromisso, digamos assim, com like, não tenho compromisso com essas coisas, eu falo aquilo que eu estudei, porque eu não estou ganhando com isso. Então é muito fácil a pessoa dizer, o irmão Coragem está errado, é só pesquisar, encontrar a fonte e falar, o Coragem, você errou, e eu vou chegar a fazer, sabe o que, no dia seguinte? Gravar um vídeo e falar, gente, eu errei, o irmão Ceará, a irmã Giza descobriu isso, 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 eu falei, não foi a minha intenção, mas eu acabei errando, então me desculpa, porque o meu compromisso é com a Bíblia. Se a pessoa quiser me atingir, não vai conseguir, porque o meu compromisso é com a palavra de Deus. Bom, aí Paulo agora ele escreve seus últimos livros, né? A carta a Timóteo, a primeira carta, a carta a Tito, lá pelo ano 62 até 64, o livro de Hebreus, aproximadamente ali pelo ano 64, e a sua última, 63, 64, o livro de Hebreus. E a sua última carta ele escreve entre 66 e 67, e a última carta quem recebeu foi Timóteo, a segunda carta a Timóteo. Que lindo, né? Estudar um pouco de Bíblia, um pouco de cada coisa. Agora eu vou mostrar um outro slide aqui, e quero que vocês prestem atenção. A Lissandra vai ficar de olho aí, porque, como eu disse, hoje tem muito conteúdo. Se eu perceber que eu vou demorar muito, naturalmente eu vou pedir a Lissandra, né? A gente encerra no horário para não atrapalhar a família Emanuel e os outros compromissos. E nós, claro, voltaremos esse tema, se for o caso, seguiremos na semana que vem, ok? A ideia é encerrar o histórico hoje, né? Essa parte do contexto histórico. Então, como eu disse para vocês, nós temos aí, vocês já estão vendo o slide, eu também, esse é o contexto histórico, havia problemas internos e externos, e eu passo e mostro algumas imagens aí para vocês. Eu não quero ter essas fotos no meu quarto e espero que vocês também não queiram ter esses moços aí na foto de vocês. E o que, que nós temos aqui? Nós temos Tibério César, lembra? Eu falei dele? Pois é, esse é o imperador que é citado ali no início do ministério de Cristo. Quem é Calígula e por que, que eu coloquei esse cidadão aqui? Essa relação dos imperadores que eu estou tratando aqui nesse contexto histórico. Lembrando que nós vamos chegar à história das igrejas, né? As 7 igrejas. Calígula foi o primeiro imperador a exigir adoração. É isso mesmo. Ele se sentia um deus. Então ele exigia que os judeus, e aí os judeus tiveram problema com Calígula. E quem também teve problema com Calígula? Os cristãos, gente. Por quê? Porque quando ele subiu ao poder, o cristianismo já estava estabelecido. Percebeu? Olha o contexto histórico. Ele exigia adoração.
Esse homem exigia adoração. Então os cristãos tiveram problema com ele, porque os cristãos não adoravam. E os judeus também. Então, no início do cristianismo, Giza, havia uma dificuldade do Império Romano para separar o que era saduceu, do que era fariseu, do que era cristão, do que era zelote, sabe? Estava tudo no mesmo pacote, digamos assim. Eles olhavam, os cristãos observavam o sábado por conta da herança judaica, está na Bíblia. Êxodo capítulo 20, não é uma coisa de judeu? Não havia judeu no primeiro dia? Não havia judeu na criação? Quando no último dia, no sétimo dia, Deus criou o sábado para a raça humana, percebe? E aí o que aconteceu? Os romanos, eles colocavam todo mundo no mesmo pacote. Então, quando eles ameaçavam e queriam adoração, não importa se era judeu, se era grego, romano, eles queriam adoração em ponto final. E por que os gregos não ofereciam resistência? Porque para os gregos as divindades tinham um caráter moral. Se chamava de João, de Maria, essas coisas, para eles tanto faz. E os romanos já tinham a característica mesmo de adorar o sol. E eles não tinham, como eu disse, um dia de observância. Havia, sim, os dias que eram estabelecidos ali pelo próprio império, ou, no caso, na época dos gregos, as datas especiais ali para as Olimpíadas, essas coisas, é como se fosse um feriado, vamos chamar de feriado, né? Diferente dos judeus, que tinham um ciclo semanal estabelecido, eles também contavam os dias, semelhante ao que nós contamos, mas eu só estou dizendo que nós precisamos entender a cabeça dessas pessoas, para nós entendermos o que aconteceu com o cristianismo. Aí veio Nero. E por que eu coloquei Nero aqui? Porque Nero foi quem matou Paulo. E Nero saiu dizimando. Pedro, Paulo, o que ele pôde, ele eliminou. Logo depois teve um homem que, juntamente Vespasiano com Tito, que estabeleceram ali a destruição do templo, sendo que Vespasiano foi aquele que deu início ao Coliseu. Coliseu que seria palco da morte de muitos cristãos. Aí vem Domiciano. Quem foi Domiciano? Domiciano foi esse cidadãozinho que também queria ser adorado como Deus. Ele e Calígula, os dois, inventaram esse negócio aí de adoração ao imperador. E claro que nós cristãos, não, se estivéssemos lá, assim como Paulo, como os outros que estavam, que tiveram a oportunidade de viver nesse período, não aceitava nenhum outro senhor que não seja Jesus Cristo. Então, ele foi problema para o cristianismo. E lembrando que até então havia uma mistura, né? Cristão e judeus. Aí vem um detalhe interessante. Domiciano, ele manda João para a ilha de Patmos, mas Deus, por misericórdia, como disse, levanta Nerva. E Nerva foi o libertador. E eu não tenho muito o que falar de Nerva. A ideia aqui é justamente trazer essa história para o Apocalipse, tá bom? Então, os dois imperadores que estavam na condição de querer adoração e se colocar como Deus foi justamente Calígula e Domiciano, ok? Bom, depois veio Adriano. Esse aqui foi terrível, porque Adriano foi o primeiro a exigir. Você vai buscar na internet, você não vai confiar em mim, prometa, por favor. Adriano foi o primeiro a exigir que não fosse possível ao judeu judaizar, no sentido de circuncidar, tampouco observar o sábado. Adriano, o nome dele. Quando foi isso? Ele governou entre os anos 117 e 138. Tentou de todas as formas extinguir qualquer possibilidade de judeu naquela região, que inclusive ele pôs o nome de Palestina. Ok? Então, grave essa informação, busque na internet. Como eu sempre digo, nós temos excelentes teólogos, pastor Rodrigo Silva, pastor Elias Domini, pastor Michelson Borges, são nossos, são excelentes, para citar alguns, tá? Não estou limitando a esses, só citando alguns que você naturalmente vai buscar na internet, na Bíblia, nos comentários bíblicos adventistas de outras denominações que são confiáveis e são possíveis de utilizar como fonte de estudo também. E por fim, Constantino. Por que eu trago Constantino? Porque Constantino tem um vínculo muito forte ao domingo, porque ele era adorador do sol. Mas isso nós vamos tratar lá na frente, tá? Eu não estou dizendo com isso, e grave essa informação. Constantino não foi o primeiro a exigir alguma coisa com relação a cristãos e judeus com relação ao domingo. Ele só foi aquele que colocou no papel um desejo que já existia desde os primórdios, que infelizmente foi introduzindo dentro do cristianismo. Você vai descobrir hoje por quê. Ok? Dito isso, tá aí essas fotos. Não queira colocar essas fotos no seu quarto. Eu não quero também. Só estou trazendo pontos principais de cada um para que nós conheçamos a proposta do estudo de hoje, que é o contexto histórico do início dos nossos irmãos cristãos. Bom, tendo isso,
Aí eu volto e apresento o que seria o último dos slides, e agora nós vamos para a Bíblia o tempo todo, porque nós precisamos identificar essas realidades aqui que eu vou apresentar para vocês. Então vamos lá, coragem, cadê? Segundo. Lembrando que se ao longo da apresentação alguém quiser perguntar alguma coisa, né, pode perguntar e a Bíblia vai responder. Vamos abrir. Quem estiver anotando, e, claro, depois, se quiser uma outra coisa, desde que eu perceba que a pessoa não vai ter preguiça de estudar, quem sabe se eu não mando, né, Claudinha? Um slide desse aí, né? Mas a pessoa tem que estar muito focada, percebendo que ela não vai ficar com preguiça, porque nós precisamos o tempo todo estudar a palavra de Deus com essa intenção, né? Temos que ser intencionais ao estudar a palavra de Deus. Olha, eu não estou conseguindo projetar o slide completo, então eu vou projetar ele no padrão que ele está aqui, só para que nós tenhamos, não vamos ficar sem essa tela que eu considero importante. Pronto, ela vai aparecer aí. Bom, aqui vocês têm agora algumas coisas que nós vamos dissecar a partir de agora dentro desse contexto. Então, os problemas para os cristãos do primeiro século. Bom, eles tinham problemas eclesiásticos, percebam, eles tinham problemas eclesiásticos internos, eles tinham problemas internos e externos, como eu disse no primeiro slide. Eram doutrinários de comportamento, de doutrina. Havia os judaizantes que tinham uma leitura errada da salvação e de todas as coisas. E para complicar, surgiram uma série de heresias que estão ativas até hoje, mas que as pessoas às vezes pegam essas coisas achando que é novidade. Então, quais são essas heresias? Os gnósticos, eu vou explicar já já o que é isso. Docentismo, seretianismo, adocianismo e os judaizantes. Essas pessoas, elas acreditavam de forma errada com relação a Cristo e tinham dificuldades com a pessoa de Cristo, com a pessoa do Espírito Santo, e eles tinham uma dificuldade enorme, vocês vão entender já já. E o quarto ponto, que eu já expliquei, que era o culto ao imperador. Então, quando Calígula e Domiciano exigiram, ou pelo menos estavam cada vez mais aumentando essa pressão para ser adorados como Deus, o próprio Calígula ele tentou colocar uma estátua dele dentro do Templo de Jerusalém. Percebeu o nível de loucura desses homens? Bom, eu encerro aqui e agora eu fico na torcida para que você tenha prestado atenção, porque nós vamos falar. Nós vamos para a Bíblia e no final eu explico o que é cada coisinha dessa aí, dos problemas que aconteceram. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é o seguinte: será que a igreja primitiva tinha problemas? Agora nós vamos ver uns 20 versículos. Eu vou só comentando cada um deles e você vai estudar na sua casa, ok? Atos 20, 29 e 30, Paulo diz: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Percebe? Que não pouparão rebanho. E que entre vocês mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Quem disse isso? Paulo. E quando Paulo disse isso, muito antes, inclusive, de escrever boa parte dos seus livros. Bom, aí Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 3, versículo 2. Acautelai-vos dos cães, dos maus obreiros, da falsa circuncisão. Percebe qual era o problema aqui? Maus obreiros, falsa circuncisão, que ele chama de cães. Quando você vai para o livro a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, olha o que Pedro vai dizer. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Ele vai dizer assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, haverá também falsos mestres. E ele diz, com heresias destruidoras. No versículo 3, Pedro vai dizer, eles estão fazendo isso por avareza, presta atenção, avareza, e farão comércio de vocês. Hã? Nós estamos falando dos dias de Pedro. E aí, quando você lê a epístola de Pedro, pelo amor de Deus, lembre-se, Pedro morre antes de Paulo. É importante que você pegue na sua Bíblia e coloque datações nos livros, nas cartas, para que você compreenda esse contexto histórico.
Quando você abre a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13 a 15, ele vai dizer assim, ó, porque os tais são falsos apóstolos. Já existia, gente, obreiros fraudulentos. Nos dias de Paulo já tinha isso na igreja de Corinto. Aos Coríntios ele escreve isso. Quando você abre a carta de Judas, é uma carta, um capítulo só, versículo 12 diz, são pastores que a si mesmos se apacentam. Então, Judas já denunciava uma corrupção nessas igrejas. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 3 e 4, ele cuidado, ele diz, cuidado, a fim de que não apareça aí pessoas que estão ensinando outra doutrina, que se ocupam com fábulas e genealogias sem fim. Percebe? As pessoas estavam perdendo o foco. Ainda na mesma carta, capítulo 6, versículo 3 a 5, ele vai falar sobre falta de piedade, mania por questões, por contendas de palavra, por inveja, por provocação, por difamação, por suspeitas malignas. Isso estava acontecendo. Se você vai para Gálatas, capítulo 2, versículo 4, vai falar de falsos irmãos que estavam observando, espreitando a liberdade de Paulo, para saber se ele tinha orientado Timóteo ou qualquer outra pessoa que estava com ele a praticar circuncisão. Não é brincadeira. Então o apóstolo agora tinha que ter cuidado quando ele entrava no banheiro, quando ele ia fazer alguma coisa, porque tinha gente espreitando para saber se ele tinha orientado os outros a praticar aquilo que, como fariseu, ele tinha sido ensinado antes de ser cristão. Lembra? Saulo, 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 por que me persegues? Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18, Paulo diz, olha, cuidado com aqueles que provocam divisões e escândalos. Eles estão servindo a seu próprio ventre, com palavras suaves, tentando enganar aqueles que não têm conhecimento da palavra. Quando você vai à primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 a 3, João fala, prove os espíritos, se eles são de Deus ou não. Porque se o Espírito diz que Jesus não veio em carne, ele não é de Deus. Grave essa informação. Porque quando João escreve isso, ele estava combatendo uma daquelas heresias, e Paulo também. Quando você vai à segunda carta de Timóteo, capítulo 4, 3 e 4, Paulo diz, eles cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. João escreve na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 18 e 19, cuidado com o anticristo. E ele diz, muitos anticristos já têm surgido agora, em nossos dias. Por isso nós sabemos que a hora chegou, disse João. E eles saíram do nosso meio. Tem gente que espera o anticristo dos Estados Unidos, um exemplo. Tem gente que espera o anticristo da China, do Japão, sabe? O anticristo precisa sair do cristianismo. Então, e o anticristo, disse Paulo e disse João, já estava em operação naqueles dias. Tem gente que está esperando o anticristo lá para frente. Aí surge um líder mundial e fala, é esse. Surge Trump, é Trump, coitado do Trump. Já está idoso, mas estão dizendo que ele é um anticristo. Daqui a pouco, Benjamin Netanyahu, daqui a pouco o rapaz aqui da Rússia. Faz escatologia pelo Jornal Nacional, pelo Fantástico. Nós não somos assim. Nós somos historicistas. A gente olha para a Bíblia e vê na história quando os fatos estão acontecendo e nós, por prudência, por equilíbrio, esperamos a condução da providência do Espírito Santo de Deus. Aí nós vamos ter vários outros textos. Eu vou resumir, porque o tempo está muito limitado. 2 Timóteo 3,6 fala de homens que entravam na casas para manter contato com mulheres, que Paulo chega aqui, que são mulherinhas sobrecarregadas de pecados. Olha como ele escreve. Isso tudo acontecendo ali no primeiro período da igreja. Lembre-se, Paulo escreve a carta a Timóteo no ano 66, 67. Então, nós temos o cristianismo surgindo aí, Giza, do ano 31, né, um pouco antes, com Jesus, claro, Jesus já veio com esse objetivo, e agora nós estamos falando de problemas no ano 66, que estava acontecendo dos primórdios. Por quê? É a pergunta.
Judas 1,4, diz que eles negam o único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Percebe o que está aqui em destaque em Judas? Havia pessoas dizendo que Jesus não era nem soberano e nem Senhor. Segundo Tessalonicenses 2, 9 e 10, Paulo vai dizer, esses que vão aparecer aí, estão aparecendo segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinal e prodígio de mentira, com engano, com injustiça, levando pessoas a perecer. E o que nós observamos é que o Novo Testamento chama essas pessoas de lobos, de cães, mercenários, transfigurados e nuvens sem água. Percebeu? Esse é o contexto espiritual de algo que estava acontecendo nessa igreja. E eu nem quis tratar da igreja de Coríntio, hein? Dos coríntios. Se vocês observarem bem, nessa igreja tinha divisão. Capítulo 1, Paulo escreve aos Coríntios dizendo que um diz, eu sou de Paulo, outro sou de Apolo. Está certo isso? É a igreja, gente. Era a igreja daqueles dias. Você tem outros dizendo que, Paulo dizendo, olha, eu queria escrever para vocês como espirituais, mas vocês são carnais. Está no capítulo 3. No capítulo 5 ele fala, como é que vocês podem tolerar dentro da igreja de vocês um homem que pratica relações sexuais com sua mãe, madrasta? Bom, para complicar, o capítulo 15 da carta aos Coríntios tinha gente que não acreditava na ressurreição. Vocês estão observando? Será que o Espírito Santo está conseguindo mostrar para a gente que a igreja surgiu e também surgiram problemas? Que essas 7 cartas que João escreve às 7 igrejas eram representativas, eram 7 igrejas reais, mas que representavam o cristianismo ao longo de todo o tempo, desde o ano 31. E eu vou avançar, né? Bom, e por que isso aconteceu? Agora eu preciso que você abra sua Bíblia, se você não abriu ainda, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. E nós estamos caminhando para os minutos finais. Atos 2, 1 diz assim, ó, ao cumprir o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então, o que aconteceu aqui? O Espírito Santo estava pronto para batizar a igreja para iniciar o ministério. Lá no céu, Cristo ia iniciar o seu ministério como sacerdote. Aqui na terra, naturalmente, surgiria um grande movimento que daria início à igreja de Deus. Essa mesma coisa vai se repetir no futuro. Então, o que acontece nas 3 primeiras festas, você que tem estudado a Bíblia comigo sabe disso, acontecerá nas 3 últimas. Então, nas 3 primeiras, teve decepção, ressurreição especial e mudança no ministério de Cristo, que ele deixou de ser sacrifício para ser sacerdote, e também o surgimento da igreja de Cristo na terra. E essa igreja, ela surge justamente com 12 homens. Matias, no lugar de Judas, eles saem a pregar. Aí vem a coisa. E aqui, eu oro por você agora para você entender onde é que esse irmão leigo está tentando levá-los a compreender esse contexto do ano 31 até o ano 100. Versículo 9 diz, naquele momento em que o Espírito batizou os discípulos a pregar, tinha gente entre os medos, presta atenção, versículo 9 eu estou lendo, partos, elamitas, Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus, cretenses e arábios, ou árabes. Vocês estão vendo quantas pessoas tem aqui? Vocês lembram como eu comecei o estudo de hoje? O Espírito Santo me pediu para traçar o perfil de algumas personagens, para que você entendesse melhor. Então, vou recapitular. Romano não tinha um dia especial, mas oferecia suas oferendas um domingo ao sol e às suas divindades. Os gregos, eles comiam de tudo, tanto o grego quanto o romano, não estava nem aí para nada. E essas pessoas estavam dentro de Jerusalém quando ouviram a palavra do Senhor. E eles tomaram decisões ao lado do Senhor. Calma que você vai ver. Mas eles tinham costumes que eram costumes pagãos e não tinham nada a ver com o cristianismo. Percebe? A mesma coisa acontece com os judeus, que eram fariseus, e com os judeus que eram saduceus, assim como os zelotes, assim como todas as outras ramificações que existiam dentro do judaísmo. A Bíblia descreve, no versículo 41, quase 3.000 pessoas assim tomaram a decisão ao lado de Jesus. Um sermão, 3.000 batismos. Já pensou se nós terminássemos essa live agora e 3.000 pessoas aceitassem Jesus? Que pensam. Só que agora nós vamos lembrar do que eu disse anteriormente. Cada cabeça é um mundo.
E essas pessoas não tiveram estudos bíblicos. Elas ouviram a voz de Deus, elas ouviram a mensagem presente daqueles dias, que era: Cristo é Deus e ele é o Messias. Mas essas pessoas, se gregas, eles achavam que Cristo era um outro Deus, como um Deus que eles acreditavam. Então não tinha ainda uma limpeza, uma formação, digamos assim, teológica forte para que essas pessoas voltassem para seus lares depois da festa do Pentecoste e começassem a viver segundo os costumes dos cristãos. E aí entra os judeus, que estavam impondo para eles a circuncisão e as práticas da obediência nos dias dos festivais judaicos. Isso tinha ficado no passado, mas na cabeça daqueles que tinham recebido aquela mensagem, eles ainda não tinham filtrado a teologia, a cosmovisão cristã. Vocês lembram que os próprios imperadores não sabiam diferenciar o judeu de um cristão? Como os dois grupos observavam o sábado, se bem que o cristão não circuncidava e também não tinha as práticas de observar as festas judaicas, mas pelo fato de ser observadores do sábado, o imperador colocou todo mundo no pacote e começou a perseguir e expulsá-los. Então, no início do cristianismo, os judeus era que perseguiam os cristãos. Lembra, Paulo mandou matar muita gente, ele saiu matando muita gente antes de aceitar Jesus, e o próprio Estevão foi a primeira vítima dos judeus, além de Jesus. Lembra? Jesus foi crucificado na união da igreja com o Estado. Ou seja, Roma, através de Pilatos, que era o seu representante, a pedido do sacerdote Anás e Caifás. Triste, né? Bom, então, a primeira campal, 3.000 batismos, mas não parou por aí. Atos 4:4 vai dizer assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Eita glória! Já pensou? 3.000, agora 5.000. A igreja estava crescendo de forma muito grande. Só que com o crescimento, agora surgem esses problemas que vocês viram nas cartas aos Coríntios, nas cartas aos Gálatas. Percebe que agora a Bíblia começa a ter uma outra visão para você? Porque agora você parou para ouvir o contexto histórico de todas essas pessoas. E esses personagens que vocês ouviram vai fazer com que a sua mente possa melhorar o conhecimento a respeito do que estava acontecendo. Não parou por aí. O capítulo 5 de Atos, versículo 14, diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. O secretário da igreja daqueles dias, ele reuniu ali e conseguiu contar 3.000 pessoas. Depois, de novo, ele reuniu e era quase 5.000 pessoas. Na terceira vez, ele falou: coragem, era muita gente, era uma multidão. Nem contar eu consegui, coragem. Ele só escreveu: mais e mais a multidão. Quando você vai para Atos capítulo 6, diz assim, ó, Atos 6, versículo 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Os sacerdotes, na sua maioria, eram saduceus. E tinham muitos fariseus também. O que os saduceus não acreditavam? Lembra? Anjos, ressurreição e espírito. Lembra o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Que muita gente não acreditava na ressurreição? Vocês estão conseguindo agora, Deus ajude que esse povo entenda, vocês estão conseguindo agora entender o contexto da realidade? Imagine agora um romano que adorava tudo, comia tudo, fazia tudo, comia de tudo que tinha no açougue, tudo isso, ele está dentro de Jerusalém, ouve a mensagem, aceita Jesus e volta para casa. Ele vai voltar para casa com a verdade completa? Eu queria perguntar para você agora, sinceramente, você que é adventista há muito tempo, você ainda tem medo de deixar a sandália emborcada? Você ainda tem medo de passar debaixo de escada? Você ainda não toma leite com manga? Você ainda tem medo de chupar abacaxi e comer ovo? Tá vendo? Você é tanto tempo cristão, ainda tem essas coisas, como é que você quer exigir de um povo que não tinha nenhum recurso que eles saíssem dessa campal com a verdade completa e absoluta no coração? Por isso que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, manteve os discípulos por muitos anos pregando isso que vocês estão ouvindo aqui agora, para que essas igrejas tivessem uma noção do que era ser cristão. E é por isso que o tempo todo você vai ver Paulo falando com os judaizantes: param com isso.
Essas pessoas não estão aceitando o judaísmo, estão aceitando o cristianismo. Não precisa circuncidar. Claro que não, eles não são judeus, eles são cristãos. Eles são herança espiritual de Abraão. Aí você lê Gálatas e não entende. Você lê Colossenses e não entende. Você lê a carta aos Romanos, aos Hebreus e não entende. Por quê? Porque você pulou uma etapa, deixou de estudar o contexto histórico em que esses livros foram escritos. E assim você perdeu a chance de compreender bem e compreender melhor o que passava na cabeça de um adorador de Hécate, por exemplo, que aceitou Jesus. E é por isso que Jesus, quando ele se revela no Apocalipse, ele se revela com a chave, e ele é o detentor da chave de uma aparição, digamos assim, semelhante que o adorador de Hécate tinha dela. Então Jesus está falando diretamente a esse pagão, que agora é cristão, que ele é que tem a chave do céu, do inferno, de todas as coisas. No sentido de que ele é o Deus que tem o domínio sobre a vida e sobre a morte. E que ninguém mais precisava temer Hécate, ninguém mais precisava temer Apolo, ninguém mais precisava temer Diana, ninguém mais precisava temer nada, porque ele é Deus. O fato é que nós vamos ouvir, e daqui a pouco eu vou ler algumas coisas que Deus falou, Jesus falou em sua carta às 7 igrejas, mas eu quero falar um pouquinho agora sobre as heresias. E aí vocês vão entender, e nós vamos ler alguns textos aqui para nós compreendermos isso. O que pensava aqueles que eram propagadores do gnosticismo? Eles acreditavam no dualismo, por conta das filosofias que havia, grega, essas coisas. Então, para eles, o espírito era bom, mas a matéria não. Por conta disso, Cristo não pôde ter encarnado. E é por isso que você vai ver João dizendo: se alguém diz que Cristo não veio em carne, esse não é de Deus. João escreve isso para combater o gnosticismo. E aí vocês vão perguntar assim, mas irmão Coragem, nas pesquisas aí, quem pode ter sido o pai do gnóstico, dessa forma, dessa cosmovisão? Porque para eles a salvação se dava justamente com um conhecimento especial, quando eles encontravam logos. Lembra? Os gregos pensavam assim, então houve uma mistura de paganismo com o judaísmo, digamos assim, para se acreditar nessas coisas. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, surge lá um homem chamado Simão. Ele era mago. Esse Simão, ele praticava magia e ele estava em Samaria. A Bíblia vai dizer no versículo 13 que ele abraçou a fé e foi batizado. Pouco tempo depois que Simão foi batizado, ele era um ex-mago. Ele ofereceu dinheiro a Pedro, querendo receber o poder do Espírito. Percebeu? Esse rapaz pode ter sido o pai do gnosticismo. Em outras palavras, em algum momento ele se apostatou. Você não sabe disso, porque a gente faz a leitura do livro de Atos, esquecendo que tem as cartas de Paulo, as cartas e o Evangelho de João e as outras cartas do Novo Testamento. Não faça mais isso a partir de hoje. Leia a Bíblia como adventista do sétimo dia. Não leia a Bíblia como muitos dos nossos irmãos que abrem e colocam o dedo e ficam naquele texto. Leia tudo que está antes, todos os livros e capítulos antes e versículos e todos que estão depois. Nada impede que Deus fale com você assim. Mas o correto é você estudar toda a palavra de Deus para você ter uma noção do que Deus está falando com você. O que pensavam os que acreditavam no docentismo? O docentismo era uma derivação, como se fosse uma ramificação do gnosticismo. Eles acreditavam o seguinte: Cristo era um ser espiritual. Na cabeça deles, Cristo era um ser espiritual. Cristo não tinha corpo real. Ele parecia ser humano. Ele parecia ter corpo. Ele era como se fosse uma ilusão. Então, para eles, Cristo não sofreu de forma física e nem foi para a cruz. Isso era o que pensavam esses que tinham a cosmovisão do docetismo. E aí vocês vão lembrar, João dizendo que Cristo ele veio em carne, ou João escrevendo a questão da carne e do sangue, a questão da água e do sangue, justamente dizendo que Cristo estava 100% com Deus e com o Espírito Santo nas duas situações, tanto no batismo quanto na cruz. Tu não sabia disso? Quem é o autor disso? Possivelmente o próprio Simão Mago e um outro discípulo dele chamado
Saturnino de Antioquia e Macião de Sinop. Esses 3 nomes você precisa pesquisar. E você precisa entender o seguinte, que no nossos dias, hoje em 2026, eu falo isso no dia 18 de abril de 2026, existe uma ramificação aí de cristãos que diz que Jesus é um semideus. Exatamente como dizia os gregos, exatamente como diz 2 grupos de cristãos que saem de porta em porta levando suas literaturas, e você não sabe disso. Então, qual é a diferença entre o gnosticismo e o docetismo, já que ambos têm quase que a mesma origem? É que os gnosticistas, eles focam no conhecimento secreto para a salvação. Então, eles acham que há um conhecimento secreto que vai levá-los à salvação. Enquanto aqueles que são docetistas, eles focam na negação do corpo físico de Jesus. Diz que Jesus não tinha corpo físico. Bom, nesse intervalo surge outra heresia chamada serentianismo. Serentianismo, o pai dessa filosofia, dessa forma de enxergar a vida era de Serinto. Esse rapaz provavelmente era um judeu. O que ele disse? Ele disse o seguinte, que Jesus, presta atenção nesse detalhe aqui, viu? Jesus era um filho normal, natural de José e Maria. E que na hora do batismo, o Espírito do Cristo entrou nesse Cristo, filho de José e Maria, e permaneceu no Cristo até a hora anterior à cruz, quando esse Espírito sai dele e o homem normal vai para a cruz. Que terrível, que loucura. E é por isso que João escreve na sua primeira carta a João, capítulo 5, versículo 6, assim: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue, e o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Você lê esse texto e você não compreende. Bom, na sequência nós temos os 2 últimos que eu separei, eram vários, tá, pessoal? Eu separei alguns. Adocianismo. O adocianismo dizia que Jesus era um homem que foi adotado por Deus. Então, Jesus, assim como a heresia anterior falava que Jesus era um homem comum, esse também. Então, Jesus foi adotado por Deus por quê? Porque Jesus tinha uma justiça boa, um bom caráter, foi uma pessoa legal. Então, nesse momento, o autor dessa loucura, dessa heresia, chamado Teódoto, acreditava que Jesus nunca foi divino. Jesus passou a existir exatamente quando ele sai ali, quando ele é gerado por José e Maria. Nunca, nunca, 1000 vezes nunca, isso jamais é ou foi verdade. Então, a diferença entre o adocianismo e o serentianismo é que o Espírito de Cristo é uma entidade separada que entra em Jesus no batismo e abandona Jesus antes da sua morte. Já no adocianismo, Jesus é elevado a Deus ou é elevado a Filho de Deus pelo Deus, o Deus Criador. Mas Jesus não é Deus. Não te parece? Com alguma denominação que você ouve por aí, sai distribuindo seus livros, é uma espécie de semideus, semelhante aos que os gregos pregavam e falavam de suas divindades? Nós precisamos conhecer isso, igreja. Por fim, os judaizantes. Esse eu já falei. Os judaizantes, eles guardavam os sábados cerimoniais, eles tinham cerimônias da circuncisão, de alimentação separada e observavam o sábado como o dia do Senhor, o que não é errado. O errado dos judaizantes é justamente exigir que a igreja praticasse algo que não estava na Bíblia. Por exemplo, quando o grego romano ele estava a escolher o cristianismo, a fazer essa mudança, não havia nenhuma indicação de Jesus para que alguém fosse circuncidado ou observasse sábados cerimoniais. Pelo contrário, isso tudo fica na cruz. Agora, a observância do sábado como dia do Senhor, sim, permanece porque é algo que aconteceu na criação e que depois foi repetido pelo próprio Jesus em Êxodo 20, para que os judeus seguissem, observassem, além dos outros 9 mandamentos, que a maioria das igrejas dizem que o sábado foi abolido. E os outros 9? Não? Por que um só? Né? Então não faz sentido. Muito bem. Aí você agora pode ir para Apocalipse capítulo 2 e eu falo rapidinho algumas coisas que você vai encontrar nessas igrejas. Na semana que vem nós vamos falar sobre isso. Por exemplo, quando você abre Apocalipse 2, 4 e 6, a primeira observação que você vai ter no versículo 4, a primeira advertência é: vocês abandonaram o primeiro amor. Mas, no versículo 6 diz assim: eu
tem uma coisa a favor de vocês, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Eu nem falei sobre nicolaíta hoje, hein? Na semana que vem nós vamos ver. Apocalipse 2,13 vai falar de Antipas, alguém que foi sacrificado, Marte também, assim como Estevão teve Antipas. E onde isso aconteceu? O versículo 13 diz, onde está o trono de Satanás? Nós vamos descobrir isso na semana que vem. Bom, Apocalipse 2,14 vai falar sobre aqueles que sustentam a doutrina de Balaão e comem coisa sacrificada aos ídolos, praticando a prostituição. Vocês entenderam? Que os romanos sacrificavam seus animais e aquilo que restava depois que o sacerdote comia era vendido para todas as pessoas, e Paulo se preocupou com isso e indicou os irmãos a ter cuidado com essas coisas. Versículo 20 do capítulo 2, para encerrar, fala o seguinte: tenho contra vocês que vocês toleraram Jezabel, que assim mesmo declara profetiza, mas que induz os meus servos a praticar prostituição e comer coisas sacrificadas aos ídolos. Na semana que vem, nós vamos falar sobre as igrejas, uma vez que nós exaurimos agora aquilo que eu entendo ser importante falar sobre a introdução à igreja, o período ali em que a igreja cristã estava sendo formada e o Espírito Santo estava conduzindo. O que, que eu aprendo com tudo isso? Eu aprendo que a igreja é de Deus e é a menina dos seus olhos. Ele cuida pessoalmente de cada igreja, como ele cuida pessoalmente de cada pessoa. Se você conhece alguém que foi batizado e que não conhece toda a verdade, mas aceitou Jesus e por algum motivo ela está praticando uma outra coisa que você sabe que não está de acordo com a Bíblia, procure com amor e esclareça com ela. Mas lembre-se, ela é alguém extremamente importante para Deus. Cuide com carinho, porque quem fala mal da igreja de Deus fala mal do próprio Deus. Quem persegue a igreja de Deus, disse Jesus a Saulo, persegue a ele pessoalmente. Que Deus abençoe você, que você pare, estude, compreenda a realidade que aconteceu nos primórdios do cristianismo, para você entender o porquê que agora nós temos aí 7 igrejas sendo advertidas, porque após esse período, depois de receber instruções e cartas específicas, lamentavelmente, algumas pessoas insistiam com suas práticas pagãs, filosofias gregas e coisas desse tipo. E Deus advertiu, como advertiu a todos nós, né? Para que cuidar? Para não ficar com a chinela emborcada, vestir roupa ao avesso, essas coisas, sabe? Claro, tem coisa que é uma questão de lógica, mas tem coisa que não faz sentido. Que Deus abençoe ricamente sua vida, que o Espírito Santo fale ao seu coração ao longo de todo o tempo. Um grande abraço. Deus abençoe a todos. Eu vou fazer uma oração. Eu não sei como Lissandra vai fazer, porque hoje nós demoramos muito com o estudo. Não sei se vai abrir aí para perguntas, vocês não quiseram perguntar ao longo do estudo, mas é a oportunidade se alguém quiser tirar alguma dúvida. Oremos então. Obrigado, bondoso Deus, por essa bênção que o Senhor nos concede, que é a tua palavra. Obrigado porque, na tua infinita bondade e misericórdia, o Senhor permite que nós saibamos aquilo que está revelado. Deuteronômio 29 e 29. Então, nos ajude a entender que chegou o tempo de estudar a tua palavra e buscar entender as tuas profecias. Tenha piedade de nós. Ah, um detalhe, Senhor. Nós não seremos salvos pelo conhecimento, nós não somos gregos. Nós seremos salvos pela graça, e a graça é o Senhor. Por que então que nós precisamos estudar? Para conhecer, porque o Senhor disse que nós deveríamos sim conhecer os tempos, conhecer as épocas e buscar entender a tua palavra. E outra coisa, a carta é tua. A carta, o Apocalipse, é o Senhor que revelou, fala sobre o Senhor, vem do Senhor. Então nós precisamos entender, porque nós amamos o Senhor e queremos cada dia mais compreender melhor aquilo que o Senhor deseja que nós compreendamos. Além de repassar aos nossos amigos e irmãos, aqueles que ainda não têm essa verdade, que eles possam e que nós possamos, claro, ser instrumentos em tuas mãos para levar a tua mensagem a todos. Obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Perguntas? Que silêncio, hein? Muito obrigada, Cor. Foi uma senhora aula, viu? Coisa que eu nem imaginava. Não tinha Verdade. tanto nome aí que eu não conhecia. Muitas vezes a gente acaba esquecendo, Sibeli, ou passando por cima, ou a gente tem uma visão adocicada da realidade. E na realidade mesmo, né, ficou redundante, na realidade, os nossos irmãos,
os nossos discípulos, aqueles que eram discípulos dos discípulos, eles tiveram muita dor de cabeça. Imagine, Sibeli, se sobe agora um imperador e exige adoração. Olha que loucura. Ou então determina que não se pode mais judaizar, como eles diziam, né, que estava tudo no pacote, ou seja, não pode circuncidar nem observar o sábado. Circuncidar, os cristãos não praticavam isso mesmo. Agora, a observância do sábado, sim. Do sábado, sim. E o maluco do Adriano fez isso. Sendo que Trajano iniciou isso no seu período mais de forma sutil, mas Adriano, ele forçou os judeus, inclusive, a saírem de Jerusalém. E claro que os cristãos, se estavam em Jerusalém, também foram forçados. Por quê? Porque havia uma falta de entendimento da diferença entre os grupos, né? E nos nossos dias nós sabemos que essa coisa vai se repetir. Então, para eu entender melhor o futuro, eu preciso dar uma olhadinha no passado. E para entender a Bíblia, eu preciso compreender o contexto histórico. Quantas coisas nós não sabemos, nós achamos que sabemos, mas não sabemos. Outro dia eu dei um exemplo aqui. Algumas pessoas pensam, quando Jesus disse a Pedro, Pedro, olha, eu vou dizer um negócio para você. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar 2. Foi algo desse tipo que Jesus falou com Pedro. Verdade. E aí, O galo e é a aí o que trombeta. acontece? Aí 90% dos cristãos acham que o galo que cantou foi o marido da galinha, o animal, e não foi. Aquilo era uma corneta Eu não utilizada sabia. pelos romanos, que sinalizava a mudança de turno, ou seja, quando o galo tocava, ou seja, quando a corneta tocava, a trombeta, então saía uma equipe de soldados e entrava outra equipe. Então, no ouvido de quem ouve, porque nós somos ocidentais, então é comum, quando fala o galo, aí a pessoa pensa logo no marido da galinha, é que o galo cantou. Não foi um animal, porque não poderiam, os judeus não poderiam ter animais de estimação que pudesse contaminar o santuário com suas necessidades. Gato, cachorro, galo, essas coisas, sabe? Então, não era normal e comum. Então, esse galo era uma corneta. Assim como também algumas pessoas lê Jesus falando da amendoeira e pensa no pé de amêndoa que tem na frente da sua casa. Não tem nada a ver. São árvores lá da cidade, da terra de Jesus. Então, quando você lê, a palavra é igual, galo, mas é completamente diferente. Assim como, no exemplo que eu dei da amendoeira, né? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, lembra? A gente precisa pesquisar para entender o que Jesus estava dizendo e quais eram esses objetos que ele apontou para que nós entendamos a profundidade dessa palavra dele. E eu volto a dizer, como leigo, que estou falando para outros leigos, estude a Bíblia. Só há uma chance para o cristão, a Bíblia. Quando Verdade. Jesus esteve diante do inimigo, Jesus é Deus, ele poderia ter dito qualquer coisa para o inimigo. Nas 3 tentações, Jesus respondeu com a Bíblia. Por que eu vou conversar com o inimigo? Se o próprio Jesus não conversou, ele utilizou da Bíblia. Então, hoje, diz a Bíblia, se ouvirdes a tua voz, não endureçais os vossos corações. Vá para a Bíblia, estude, estude a Bíblia. Tem Gênesis, tem Êxodo, tem Apocalipse, tem Daniel. E você vai compreender melhor os livros proféticos se você entender o Pentateuco, se você entender os outros profetas. Na aula que eu tive hoje com os irmãos da Inglaterra, nós estudamos Daniel, capítulo 4, que eu vou estudar já já com as meninas que já estão esperando, eu preciso encerrar aqui. E nós entendemos que para compreender bem aquilo que Deus revelou a Nabucodonosor, eu preciso da ajuda de Ezequiel. O que Ezequiel tem a ver com isso? Muita gente pergunta. Tudo, Tá porque certo. Ezequiel teve a mesma inspiração que Daniel. Ambos foram conduzidos, iluminados, guiados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, Sibeli, ele traz uma informação para mim, que essa informação vai se completar com giza. E é por isso que nós precisamos ser humildes, porque na montagem desse quebra-cabeça, um está aqui, o outro está distante. E aí nós precisamos juntar essas peças e entender aquilo que Deus falou para nós. Os profetas eram humildes. Então, Daniel, quando ele vai à presença de Ciro, ele leva Isaías. Mas quando ele está ajoelhado, clamando a Deus, ele vai com Jeremias. Percebeu? Então, se entre eles havia essa unidade,
no sentido do respeito, de observar, de ser carinhoso, respeitoso. Por que nós vamos ser diferentes? Por que eu vou tratar mal o meu pastor? Por que eu vou tratar mal o meu ancião? Ah, mas ele tem pecados. Olha, depois do que você viu aqui, você não pode dizer que a sua igreja nem tem pecado, porque certamente na sua igreja não tem ninguém que merenda a própria madrasta, ou que diz que não tem ressurreição, ou que diz que não tem anjo, ou que diz que não tem espírito. Percebeu? E essas pessoas entram para a igreja e o espírito vai refinando o coração. Ó, Paulo era fariseu. Olha que bênção que Paulo virou, porque o Espírito trabalhou na mente dele, no coração dele. Timóteo e os outros, e Tito, e os gregos, e os romanos que aceitaram Jesus, e os da casa de César. Ou seja, Verdade. aqueles que eram servos de Nero, o Espírito Santo trabalhou tanto no coração que, mesmo trabalhando para um imperador miserável, com licença da palavra, eles buscaram fazer a vontade de Deus. Nós não temos desculpas. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Então, dedique o tempo que você tem à palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, já que esse Amém. Que Deus te comentário. abençoe. Ó, Amém. Eu agradeço a presença de todos aqui que estão nos visitando, em especial, vou falar alguns nomes, né? Jéssica, que é da minha cidade, Lu, que é da minha cidade, e eu não sei se Neide, não lembro. Bom, hoje eu senti falta de Júlio, de algumas pessoas, mas eu sei que devem estar ocupados também. E eu desejo a todos vocês uma boa semana. Agradeço aqueles que estão orando por mim. Eu falei em outro momento, meu diagnóstico não está fechado, mas para a honra e glória de Deus eu não sinto mais dores. Como eu falei, tem um lado positivo, né? Que agora eu estou mais leve, então eu estou mais bonito também. Deus abençoe a todos. essa é bênção, Cor. Isso Ah, vai ficar bom logo. já vi Júlio ali, já vi Júlio no vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. Eu preciso sair, porque eu tenho outro estudo agora com outro grupo. Lissandra, você quer falar alguma coisa? Eu vi você abrindo sua tela aí. Não, não, tudo certinho. Nos vemos semana que vem, né? Se Deus assim nos permitir. Amém. Um grande Já abraço a orando todos. tudo? Já finalizou, né, Coragem? Coração. Tá, obrigada. Tchau a todos. Nos vemos então semana que vem. Fiquem com